meu povo, estamos aqui, 3 pessoas para falar de duplas. É um vídeo especial que vai ter continuação, onde nós não vamos elencar as top melhores duplas, mas nós vamos falar de duplas criativas, foda, que nós amamos. Giovanelli e Fábio mesmo, juntamente a mim mesmo, a si próprio mesmamente, vamos começar falando daquelas pessoas que nos criaram, que formaram nosso caráter enquanto leitores. Isso é um vídeo cheio de saudosismo e quem não gosta do que rolava antes, por favor, assiste do mesmo jeito, não tem problema. Lembrando que esse vídeo aqui é uma pauta que a gente escolheu numa live, né, que a gente teve aqui na última gravação. Foi o Jefferson que ganhou um prêmio ainda. Ganhou um prêmio, né? Jefferson, esqueci o sobrenome, desculpa, não é? Jeff Lemire. Enfim, cara, foi uma pauta que caiu do céu, bacana, que as melhores duplas dos quadrinhos, estamos falando de roteiristas e desenhistas, até tem uma duas duplas de três, né? Yeah. Mas, enfim, vamos começar aí por onde? Vamos começar por aquilo que já virou quase um quadro, uma sketch, uma vinheta de arriada, que é os nossos queridos e amados Marv Wolfman e George Pérez. Os caras do Titãs. Os caras do Titãs, longeva dupla, ótima dupla, verborrágica dupla, que traz um quadrinho que alça os novos Titãs, né, de simplesmente sidekicks para algo que poderia fazer frente a um fenômeno chamado X-Men na Marvel. Sim. No início dos anos 80. Inclusive quando houve o crossover foi com X-Men. E inclusive a amizade entre as duplas criativas, que é a próxima que nós vamos falar, de John Byrne, Chris Claremont com Marv Wolfman e George Pérez. Cara, o que vocês têm a dizer desses dois sujeitos vida louca junto? Qual dos dois? do primeiro. Wolfman e Pérez. Wolfman e Pérez, cara, eu sou marveco e a coisa que eu mais gostava, né, no caso, quando eu era jovem, era o Wolfman e Pérez dos Novos Titãs. Me marcou muito, tanto várias mudanças, como o próprio Robin, deixando de ser Robin, isso tudo é coisas dessa dupla, maravilhosa. E na época parecia excelente, hoje eu vejo que é um tanto quanto verborrágico, mas continua bom. Mas hoje, se a gente for resgatar quadrinhos, eu acho que com exceção do Randall Miller no Demolidor, que é uma coisa que parece que não fica velho, não fica datado, né? Aliás, Miller, Mazzucchelli, Miller e Jansson são duplas lindas também. Cara, essa galera era verborrágica, né? A pira da época. Tem isso. Mas o que eu gosto nessa dupla? Cara, a gente vê ali uma maneira de estruturar um universo, porque remete ao passado muitas e muitas vezes. Ações vão ter consequências no futuro, edições à frente, às vezes tem aquelas pausas e vem uma página perdida. Sim. E aquilo vai ter um determinado impacto 3, 4 meses depois, o amadurecimento dos personagens enquanto seres humanos ou, sei lá, seres, no caso da Estelar, digamos assim, isso tudo vai sendo construído. Tem uma questão de deixa de ser o teenager ou adolescente para começar a ser, de repente, um adulto. Tem uma questão também de refletir o que o espírito do tempo, daquela época, estava mandando. E eu acho muito foda isso, cara. Eu acho foda porque trata de preconceito, trata de racismo, trata de depressão. Tem todos os tipos de problemas que envolvem pessoas daquela idade, tu conseguia enxergar dentro daquilo ali, e tinha o Massa Velho, e tinha o super vilão da hora, e tinha o Raio, sabe? A evolução, temos agora um Asa Noturna, que aliás é um dos piores uniformes que um herói poderia ter na história da humanidade. É uma mistura de John Travolta com Village People, uma coisa doida, mas aquilo, cara, é bacana. A arte do George Pérez é uma coisa limpa e que grava na mente das pessoas. O contrato de Judas é um momento de quase um divisor de águas e não é à toa que durou tanto tempo. E não só isso, né? Acho que eles encaixaram muito bem os Titãs no universo DC, porque conheciam o universo DC. Sim. Então, assim, o Wolfman ele tem um conhecimento muito grande, uma coisa que a gente viu no Mark Waid depois. Sim. Mas, assim, eram caras que conseguiram trabalhar, encaixar aquilo naquele universo e tiveram um trabalho, uma repercussão tão boa, tão reconhecida, que quando tem que reiniciar o universo todo, tu chama esses caras pra fazer a crise. Com certeza. Os caras que dominam os personagens, que sabem usar cada um no seu espaço ali e desenvolver uma história. Pegar a mínima característica de um determinado personagem e usar num determinado momento do plot, assim. Bem caracterizado. Bem caracterizado.
Mas não é só dos meus queridos que a gente vive, vamos passar adiante, vamos falar de Bátryma e vamos falar de uma dupla cujos os roteiros e desenhos e abordagens deveriam ter sido utilizados à exaustão no cinema e nunca foram, que é Tim Sale e Jeff Loeb. Acabamos de falar do Batman, mas óbvio que eles fizeram um grande trabalho no Batman. Inclusive, né, o Longo Dia das Bruxas é o meu quadrinho favorito de uma história fechada do Batman, acredito eu. É o meu também, junto com o ano 1, é o meu também. Eles mostraram que funcionavam e continuariam funcionando muito bem juntos. Então esse aí é um dos grandes quadrinhos deles. Eles Tanto fizeram... que se tu separa eles, não fica tão legal, exatamente, né? Se tu tira o Jeff Loeb de perto do Tim Sale, ele começa a fazer merda. É só dupla. Supremos? Só vai. Supremos, né? Alô, eu ouvi Supremos. 4 estações deles, né? Super-Homem. 4 estações deles. Eles fizeram a quadrilogia das cores da Marvel, né? Que é lá o Demolidor Amarelo, o Homem-Aranha Azul, o Hulk Cinza e o Capitão América Branco, que está saindo. Não sabíamos se estava pronto, se não estava, está saindo, né? Finalmente. Enfim, eles formam uma dupla de não somente uma obra, mas de várias, e todas elas têm muita coisa em comum, que é tornar humano o personagem. Claro, no Batman ele não faz tanto isso. Apontar fraquezas, não à toa que o Batman deles é um Batman mais jovem, que comete erros e está aprendendo, porque é a única forma também de tu humanizar o Batman sem ficar piegas, na minha modesta opinião. Sim. E, cara, eles fizeram isso com as 4 estações. É um quadrinho excelente do Superman. E essa quadrilogia das cores ali da Marvel, cara, infelizmente no Brasil é foda pra conseguirem publicar isso aí. Não sei porquê. Publicaram uma vez, que nem a cara dos caras que publicaram, né? Enfim, é pra sair de novo, mas não tem lá fora, sabe? É um negócio meio complicado, mas assim, ó, quem conseguiu ler, sabe que eu tô falando de um quadrinho muito bom, e quem não leu ainda, cara, vai atrás de Scan. E eu procuro gringo também, pelo amor de Deus, que hoje em dia tá mais barato que pagar os absurdos que a gente vê. Mas não, eu não falei, esquece. Mas alguém, por favor, tire o Jeff Loeb da televisão, da parte da Marvel. Pois tem isso, né? Sujeitinho, às vezes, ele acha que... Mas também a gente não pode reclamar do sujeito, que o cara quer comprar uma casa a mais, trocar de calda. Primeira casa ele comprou com o roteiro de Tim Wolf. Olha aí. Ele agradece até hoje por isso. Pois é. Seguindo, né? Não vamos deixar a peteca cair, vamos fazer aquilo que nos deixa mais feliz, que é lembrar de quando a Marvel era boa. Né? Não, mas vamos falar de uma dupla foda que conseguiu trabalhar em diversos títulos também. E que depois é um caso, inclusive, de desenhista que ganhou espaço em roteiro, que não são muitos os que ganham esse espaço e que não fazem cagada todo o tempo. E repercute até hoje. E repercute até hoje. Vai ter um filme saindo aí que... É o caso da gente falar de Chris Claremont e John Byrne. Cara, é isso. É isso. Eu fico tão feliz quanto eu falo de Pérez e Wolfman. Eu sou velho e velho tem essas manias nostálgicas, mas o que eles fizeram pelo universo mutante é algo sensacional. Pois é, eles começaram a trabalhar juntos assim que o Joe Cockrum saiu lá dos X-Men, né, que também já estava fazendo um trabalho bom. É que na verdade o Claremont, ele pegou os X-Men ali já na época do Stan Lee, eles já não eram uma coisa, já não ia muito bem por conta. Daí passou ali um pessoal e meio aos tropeços, e daí quando entrou o Claremont, ele fez a equipe número 2. Que é quando tu dá identidade para os X-Men. Né? E isso, quando que tu mostra que os X-Men eles são do mundo, né? Não dos Estados Unidos. Tu amplia o foco, né? Tem um russo agora, tem... Tu deixa legal de verdade os X-Men, né? Isso, daí o Cockrum, ele deu esse pontapé inicial, e quando que entrou o Byrne, ele entra desenhando, só que ele é um gênio. O Byrne, mas ele dá uma sorte que ele é tipo aquele treinador que tá pegando um time em ascensão. Sim. Né? A máquina já tava azeitada, então ele é aquele centro... É o Paulo Guerreiro contratado pelo Inter, se o Inter ganhar. O time tava pronto, chegou um 9 novo ali, né? Se ganhar, é o Tardelli do Grêmio, né? É aquela coisa, o cara tá numa coisa mais facilitada, porém ele dá a sua contribuição. E quando que ele entra, ele dá a contribuição em matéria de roteiro também. Também, começa a ter cada vez mais espaço. Isso, é claro, acaba trazendo um problema. E o Claremont, ele é um tanto quanto vaidoso. E o Byrne também.
E daí, enfim, que, claro, acaba uma triste separação, um divórcio muito dolorido para todos os Marvettes. Enfim, que daí quando que eles se separam, o Bernie voa e o Claremont conhece o Jim Lee. O Bernie vai render um monte ainda na DC depois mesmo. Vai. Mas o Bernie tem produção pro Fico na DC e na Marvel também, Sim. fora isso. Tem um quarteto lindo. Se perde, né? Tem... A Tropa Alpha é boa. A pra Tropa caralho. Alpha do cara é legal. O Superman do cara é legal. Sim. Demora muito tempo e Bah. temos diversas pessoas que possuem hype no Superman que não, sei lá, cara, não engraxa o sapato do que o Bernie fez, né? Mas enquanto o sonho durou, né, e o John Lennon disse que tinha acabado, foi lindo demais. Foi lindo demais. Né? Valeu, todos os arcos que eles fizeram foram pro cinema. Praticamente tudo que eles fizeram foi... De um jeito ou de outro, mas foi, né? E tu tem aquela questão também, os caras falam, porque o fã antigo acha que tudo era bom na época dele, mas aí tu vê, olha só como é bacana, o Visão do Tom King, o Cavaleiro da Lua do Jeff Lemire, não sei o quê, e aí tu pega uma galera que é super talentosa hoje e que faz coisa muito boa hoje, de verdade, e joga lá os trabalhos pontuais dele lá em cima e quer comparar. Mano, a gente tá falando de anos e anos e anos de duplas criativas que trabalharam junto e hoje tu compra aquilo ali no compêndio, mas aquilo era a série regular do dia a dia, cara. Era sempre em alto nível. É isso que tu tem que parar pra pensar. Tu adquire da mesma forma hoje no Brasil, os conteúdos, tu vai lá e tu compra. Mas quem tava ali, né, com perigo de demissão e não pagar os boletos no final do mês, eram esses caras há 30 anos, porque não tinha essa de vou fazer um run de 6. Assim. Não, cara, tu é contratado pra desenhar essa porra, pra escrever essa porra. E é por isso que a gente paga pau pra esses caras. Né? No segmento nós vamos falar de um sujeito que antes de ficar, digamos assim, um tanto quanto esclerosado, ele arregaçou nos quadrinhos, tanto na Marvel quanto na DC, e algumas coisinhas autorais. A gente tá falando de Frank Miller e David Mazzucchelli. Isso aí, é o pessoal que fez duas grandiosas obras que se chamam somente Batman 1 e A Queda de Morto. Olha aí. É simplesmente daquele que pra mim isso aí, estou falando eu, junto com o Longo Dia das Bruxas é o melhor quadrinho do Batman e é o melhor quadrinho do Demolidor. Dois personagens foda pra caralho. Então, tu tem aí quadrinhos que definiram dois personagens que muita gente fala, até que possuem características semelhantes, mas em abordagens totalmente diferentes. Tu tem ano 1 de Batman e a queda de Murdoch, que seria, digamos, né, o início e o fim. Digamos, aliás, o Miller gosta de fazer essas coisas. Tu tem o Cavaleiro das Trevas também. Depois do fim. E aí tu tem toda aquela parada que ele fez com o Paul Janson antes no Demolidor. Ele gosta de pegar extremos e essa dupla simplesmente mostra pra gente que quadrinho não é só a cueca por cima da calça. Eles trouxeram, no caso do Batman, acho que foi uma origem que foi mais pé no chão, que foi mostrando que o Batman não era o fodalhão o tempo inteiro. Ele começa lá caindo das escadas, né? Meio Nazaré Tedesco era a maior inimiga dele, né? Daí... Porque não virou Homem-Escada, então talvez o Homem-Morcego. Né? Pois é. Constrói uma história com narrativas cruzadas, dando espaço para protagonismo para os diferentes personagens que iriam compor o quê? Queriam compor a Gotham, que também ao final se torna uma personagem do Batman. Então, a construção é isso que faz eu gostar tanto de ano 1, cara. É o ponto de partida, mas de uma maneira que tu tem o universo inteiro apresentado naqueles quadrinhos. Sim. É a chegada do Gordon, o retorno do Bruce Wayne como o estranhão, né? O playboyzão metido da besta. E o plano dele, que também vai pegar a mulher gato também, né? Nesse caminho. Então, realmente é um entrelaçamento interessante, coisa que a gente não vê no seriado Gotham. Mas tudo bem. Que, graças a Deus, está acabando. E nós temos a queda de Murdoch. A queda de Murdoch, que daí nada mais é do que o rei do crime descobrindo a identidade do Demolidor. E daí lá só vai, né? Então o desenho do Mazzucchelli, ele é muito bacana nesses dois aí, e tem muita coisa que dizem assim que era esboçado pelo Miller, né? Que ele era meio que uma arte final praticamente que ele fazia, porém, cara, tu vê que é o desenho dele, o desenho dele não é o do Miller, e ele dá o toque dele, talvez o Miller fizesse seus esboços lá. E daí ele ia lá, o Mazzucchelli desenhava por cima. Enfim, cara, o Demolidor ali mostra... O Miller sozinho já destruía com o Demolidor. E eu acho que ali ele pegou uma dupla pra fechar o grande arco dele ali. E foi
uma coisa linda, maravilhosa, que se eu pudesse fazer amor com um quadrinho, eu faria com a Queda de Mordor. Enfim, cara, a Queda de Mordor é tão legal que nem a Netflix conseguiu fazer merda quando adaptou para aquele seriado que já não existe mais, porém foi a coisa mais bem sucedida e mais legalzinha que eles nos trouxeram, né, pra gente, fã de quadrinho, que paga aquele dinheirinho todo mês lá. E vamos fechar com uma galera que é pré esses fulano tudo que a gente falou, uma galera que depois foi cumprir funções mais burocrático-administrativas e mesmo assim não deixou de ter o seu toque de Midas nos quadrinhos, que é Dennis O'Neil e Neil Adams. Que dá uma cacofonia boa se tentar falar, né? Dennis O'Neil e Neil Adams. É mais ou menos isso. Né? Que responsáveis por coisas interessantíssimas na DC Comics. Os caras já estavam remodelando o Batman antes de O Cavaleiro das Trevas, antes do ano 1. Já estava sendo encaminhado, muita gente lembra desses dois, mas os caras já estavam transformando ele num detetive, dando vilões mais sérios, coisas, também esse tom mais pesado. Trazendo o Coringa pra ter um protagonismo que ele não possuía antes, né? Alçando o Coringa, né? Levando a um patamar que é esse cara hoje que, se tu for perguntar para 10 nerds, 8 vão dizer que o maior vilão de todos é o Coringa, um vai dizer que é o Darth Vader e um único vai escolher algum cara da Marvel. É mais ou menos isso que acontece, né? Mas eles são responsáveis por meio que consolidar aquilo que deixaria mais fácil, inclusive, o trabalho do Miller quando foi fazer um ano 1 e os caras dizendo chega de colorido e vamos trazer alguma coisa mais pé no chão. Né? Digamos que eles passam a bola pro Frank Miller, que depois deixa o trabalho de um cara chamado Christopher Nolan fácil e todo mundo chama de gênio. Mas tudo bem. Temos também um profícuo, lindo, maravilhoso trabalho em Lanterna Verde e Arqueiro Verde. A grande obra dos dois, na minha modesta opinião, que é quando que eles mostram que o quadrinho ele era mais do que super-heróis, né? Era mais do que aquela superficialidade que se via muito. Daí eles mostraram que existem pontos de vista dentre os super-heróis. O Lanterna Verde, ele era um coxinha de direito. E o Arqueiro Verde era o Guilherme Boulos. Enfim, eles participaram de uma história junto. É como se tu tivesse um reality show que tu trancasse o Boulos e o Dória num carro e agora vocês têm que viajar aos Estados Unidos e conviver. Com o Cid Moreira pilotando o carro. Leva um guardião junto, Isso, o Cid Moreira pilotando e os dois lá. É isso. Enfim, aí. cara, assim, é uma das grandes obras, assim, das maiores obras da DC, na minha opinião. E mostra essa realidade conflituosa entre ambos aí. E cara, tu apresenta um Hal Jordan deslocado, né, trazendo um ser que ele poderia, entre aspas, resolver as situações de uma forma muito mais barbada, mas aquilo, né, pega ele. Bastava querer, literalmente, por causa do seu querido anel, e tu difere finalmente o Arqueiro Verde do Batman, trazendo toda uma questão social pra ele, que depois o Grell vai jogar lá adiante, que vai ficar foda pra caralho. Eu não sei porque o Arqueiro Verde não foi pra sempre daquela forma, né? Tu constrói uma personalidade pra Oliver Queen. E isso é muito importante, porque daqui a pouco, porra, quantos pobres coitados milionários vão ser super-heróis? E pensando, não, cara, ele tem que ter alguma coisinha diferente. Então o Chumba do Arqueiro Verde foi dado pra essa dupla. E a gente acrescenta algo a mais pro Hal Jordan, que depois vai levar pra sempre algumas características em sua personalidade, pro bem e pro mal, por causa do que essa dupla fez. Isso aí, cara, assim, o trabalho deles, então, principalmente isso aí, nessa parte, pra mim, é o diferencial deles. E, claro, toda essa parte aí do Batman foi ainda nada de prata, né? Que eles fizeram muita coisa e muita coisa divertidíssima! Como o campeonato mundial anual do Superman contra o Batman, que é uma coisa muito sem pé nem cabeça. Enfim, tudo bem. Vale a pena, é uma das grandes duplas que mora no nosso coração. Bom, esse é o primeiro momento, é uma primeira parte, vai ter um novo vídeo onde Christian Farias e Matheus Bonês vão acrescentar toda a sua sapiência e sagacidade, falando sobre outras duplas criativas foda para um caralho, e se preparem para uma enxurrada de Alan Moore e Garth Ennis. A gente fica por aqui desejando a todos uma ótima noite, um ótimo dia.